Olá, minhas estrelas! Sejam todas muito bem-vindas ao Podcast das Estrelas. Hoje eu estou aqui com ninguém, nada mais, nada menos que Glícia Queline. Ela que vai estar aqui hoje abrilhantando o nosso podcast. Ela que é empresária, doutoranda em letras, professora de língua portuguesa, mentora de mentalidade, neurocomunicação e alta performance. Pensa nesse podcast de hoje, vai bombar, viu? Glícia Queline, é bom se frisar, com K e 2 L's, viu, Brasil? Então, segura esse podcast de hoje que a gente tá com um tema assim que vai revolucionar cada uma de vocês que estão nos assistindo. Seja bem-vinda, Glícia, ao meu podcast, o Podcast das Estrelas. Muito obrigada por você estar aqui contribuindo conosco nesse dia tão especial. Eu que agradeço, Pri, é um prazer imenso poder contribuir tanto com esse podcast como com esse assunto, que é um assunto extremamente importante, que é comunicação. E eu prometo que vou controlar o meu currículo, porque foi quase o tempo do podcast para você fazer a leitura desse currículo, né? Mas eu vou controlar, com certeza eu vou controlar. E aí vai ser uma conversa muito bacana, muito leve, muito transformadora. Pois é, né? Então vamos começar aqui com uma pergunta, certo? A gente vai tratar hoje sobre comunicação. O que ela pode ocasionar, como ela pode transformar a sua vida. E a minha primeira pergunta hoje aqui para a Glícia é: você acredita, Glícia, que a autoestima tem influência em uma comunicação eficiente? Com certeza. Impossível a gente não dizer ou negar a importância da autoestima na comunicação. Existe uma relação de conexão na hora da comunicação, que é reflexo da maneira como você se enxerga. Isso é muito importante a gente compreender. A maneira como você vê a sua autoestima vai determinar a maneira como você se comunica. E a maneira como você se comunica vai passar para as pessoas a informação que é a informação que você tem de você. Então, se você não tiver uma boa informação sobre si, você não passará uma boa informação sobre si na sua comunicação. E as pessoas acham que não tem a ver uma coisa com a outra. Mas a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente tem uma postura, tudo isso é comunicação. Às vezes a gente acha que comunicação é só falar, só são palavras. E comunicação é absolutamente tudo. Inclusive, não falar é uma comunicação. A ausência das palavras é uma comunicação, a ausência da presença é uma comunicação. Todas as escolhas que a gente faz e que não faz é uma comunicação. Então, não tem como dizer que se você está, por exemplo, com a autoestima baixa, você não vai comunicar isso. Você vai comunicar isso. A sua postura vai ser diferente. A maneira como você vai falar, o tom de voz que você vai utilizar, porque reflete a maneira como você se enxerga. Isso é verdade. Você falando aqui, eu me vi, né, totalmente nas suas palavras, porque quando você fala em autoestima, eu, na minha trajetória de vida, eu sempre fui uma mulher, uma menina que fui muito tímida, né? Eu era muito tímida, eu não gostava do que via, então eu não conseguia abrir minha boca como eu deveria, né? Como eu consigo abrir hoje. E tudo isso realmente está relacionado com a autoestima. Quando você fala, né? Porque se você tiver com a autoestima baixa, você não vai conseguir transmitir aquilo que você quer. E é realmente sobre isso. Quando eu olho para mim e eu vejo que eu tinha uma autoestima totalmente baixa, quando eu olhava no espelho, eu não gostava do que via. Então, a trajetória era realmente essa. Eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia fazer networks, eu não conseguia ter amizades. Sempre fui uma pessoa, uma menina tímida, de poucas amizades, justamente por conta da minha baixa autoestima. E isso interferiu muito, né, na minha vida. Eu acredito que quando a gente está com a autoestima elevada, a gente consegue realmente abrir portas e desbravar barreiras, né? E quando você fala até calado, a gente está transmitindo alguma coisa. Então, a minha fala, quando era muito calada, eu não estava transmitindo nada. Não estava transmitindo aquilo que eu queria transmitir. Ou até estava, que era uma menina triste, uma pessoa que não tinha amizades, uma pessoa tímida e que achava que não ia nunca conseguir realizar todos os seus sonhos. Mas hoje eu vejo como é importante essa comunicação, você abrir
a boca realmente falar e se expressar, para que você consiga atingir, né, os seus objetivos, para que você consiga abrir portas, né, não é, Glícia? Aí quando a gente fala abrir a boca para abrir portas, o que você pensa com relação a isso? É o cuidado que a gente precisa ter com a comunicação. E a gente não tem esse cuidado. Às vezes, a gente vai se comunicando de uma maneira vaga ou de uma maneira precipitada, sem ter a preocupação com a informação precisa que nós realmente queremos passar. Existe uma fantasia, né, que eu chamo até de uma... chega a ser uma ignorância em termos de compreensão de mundo, que é a pessoa acreditar que a maneira como ela vai falar, o outro tem de se esforçar para entender. Isso é um problema, porque a gente tira de nós a responsabilidade da comunicação e tira de nós a responsabilidade de transmitir o que a gente quer, porque o outro não tem de deduzir a informação que nós queremos passar. Somos nós que precisamos nos esforçar para transmitir essa informação. Então, a gente precisa ter um cuidado, e quando eu digo cuidado, não é uma hipervigilância. Nossa, eu vou ficar aqui hipervigilante, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. Não, você vai falar o que você quer falar. Só que você precisa entender os níveis de compreensão da pessoa com quem você vai falar. Muita gente não compreende isso. As questões sociais, todas as questões sociais influenciam na maneira como você vai falar. Você precisa ter a compreensão de que a comunicação está na clareza e na simplicidade, não está numa forma rebuscada que afasta as pessoas da comunicação. Tem uma questão de ego, né? As pessoas acham que vai transmitir intelectualidade falando de uma maneira mais obscura, mais difícil. Se você fala de uma forma difícil, você não se faz compreender, o outro não entende o que você quer transmitir, não houve comunicação. Então, a gente precisa ter o cuidado na hora de escolher as palavras, para escolher essas palavras de uma forma mais precisa para aquilo que a gente quer transmitir. Porque, Pri, é assim, ó, no processo de comunicação, falando na estrutura realmente de comunicação, a gente tem o pensamento. Do pensamento, que a gente faz uma articulação com as informações que existem no mundo, que o processo de comunicação se dá assim. A gente primeiro aprende a falar, depois a gente aprende a escrever, porque a gente vai associando os sons a conceitos. E esses conceitos são puramente sociais e culturais. Então, quando uma criança, por exemplo, aprende a falar a palavra água, ela aprende por associação. Ela ouve o som, você tem filhos, você sabe que seus filhos aprendem assim. Você vai ficar falando, repetindo e mostrando. Aí você fala bem assim, ó, água. Meu filho quer água. Neném da mamãe quer água. Aí você vai mostrando e vai falando, vai mostrando e vai falando. Aí ele vai associando o ato ao som, o conceito ao som. Então, a gente aprende esse processo de associação primeiro. Quando você começa a associar esses sons, você começa a fazer, a se comunicar. Nesse processo de comunicação, você vai entendendo, com o passar do tempo, quais são as escolhas que você vai fazer para poder associar o seu pensamento a uma palavra que traga com precisão a informação que você quer passar. Porque às vezes a gente faz a escolha de uma palavra, mas aquela palavra não representa o verdadeiro sentido que você quer transmitir. Quantas vezes você para e pensa assim, peraí, só um momento, deixe-me ver como eu vou falar isso, deixe-me ver como eu vou explicar isso, eu vou procurar a palavra mais adequada para... Você já pensou, você quer passar uma informação, mas você ainda não encontrou as palavras adequadas para transmitir da maneira como você quer transmitir. Só que hoje em dia, na velocidade que está a informação, a maneira como a informação está sendo veiculada, faz com que as pessoas percam esse cuidado em parar, perceber, entender e escolher a informação que quer passar. Então, tá assim, pensei, falei, o outro não entende, você não transmite da maneira adequada e não há comunicação. Olha que incrível, né? Profundo, incrível, realmente assim, faz, você analisando aqui, faz todo sentido, faz, sabe, eu começo a olhar a minha trajetória e penso, nossa,
Quantas coisas a gente tem que desbravar para ter uma comunicação assertiva e de maneira até intencional, né, Glícia? A gente tem que ser intencional. A gente tem que parar, pensar realmente aquilo que a gente quer transmitir. Será que as palavras serão certas? Será que eu vou conseguir transmitir aquilo que realmente eu quero? Então, a gente precisa ter esse cuidado, a gente deve buscar, procurar, estudar, entender, né, com autoestima elevada, esse autoconhecimento também vai ajudar bastante nessa comunicação assertiva. E outra coisa muito interessante que você falou, ter a simplicidade, né? Muitas vezes eu, né, me colocando agora nessa posição de comunicação, para ter acesso a outras pessoas, eu entendia na minha cabeça que eu precisaria estudar, que eu precisaria ser muito inteligente, que eu precisaria saber palavras difíceis, né, para me incluir ali dentro daquele grupo. Então, por muitas vezes, eu tive muita dificuldade. Até porque eu nunca fui aquela aluna CDF, aquela nota 10, sempre estive ali dentro da minha capacidade. E muitas vezes me enganei com relação à comunicação, achando que para estar inclusa ali naquele grupo, eu precisava ter as palavras, né, técnicas, assertivas. Falo isso por conta da faculdade. E quando a gente vê, a gente precisa mesmo se aceitar, né, ser simples no que você quer comunicar, né, e falar aquilo que realmente é preciso, aquilo que você quer realmente passar. Então, vai muito além do que palavras muito técnicas, além do que, né, tudo aquilo que você vai planejar. É só você se aceitar, estudar e ali executar. E eu digo sempre assim, se você tem um conhecimento e você não consegue ensinar, transmitir uma informação para alguém que é leigo naquele assunto, então você não domina aquele conhecimento. Quem domina conhecimento explica para uma criança, explica para uma pessoa leiga e explica para alguém que é da mesma área e entende a profundidade daquele conteúdo. Então, se você não sabe passar por todos os níveis e transmitir a sua mensagem, tenha clareza de que você não domina aquele conhecimento. Você tem um conhecimento muito raso. Porque a simplicidade só é possível quando você domina com profundidade aquele conhecimento, porque na sua cabeça as informações já estão organizadas. A gente recebe muita informação, eu tenho muito conhecimento de diversas áreas e eu só consigo transmitir algo com muita simplicidade porque eu já consegui organizar essas informações e chegar a uma conclusão. E quando não se faz esse caminho, você não consegue comunicar. E aí você falou uma coisa que foi em relação à primeira pergunta, que é muito importante, né? Que a gente fala de autoestima, a gente fala de autoconfiança. Se você não acredita em você ou no seu potencial, você não vai falar com segurança, porque você vai temer as pessoas. E é um ponto muito relevante, que eu acho que vai ser o ponto mais profundo da nossa conversa, que é a gente ter a confiança naquilo que somos e na mensagem que a gente quer transmitir, porque não é o mensageiro que importa, é a mensagem que importa. Então, se é a mensagem que importa, eu não posso impedir a veiculação dessa mensagem, porque eu temo o que o outro vai pensar. Porque eu preciso da validação do outro. A validação do outro não pode ser um ponto importante na nossa vida, porque é um limitador. E se você tem uma mensagem transformadora para passar, o outro não pode impedir essa mensagem. Verdade. E a gente vê, né, a gente consegue entender como tudo está ligado. Autoconfiança, autoestima. Então, se você está bem consigo mesmo, se você tem a autoconfiança, você vai conseguir transmitir aquilo que você quer, sem medo do julgamento. Não é sobre você, é sobre o que o outro vai pensar. E muitas vezes na minha vida eu pensei, eu não vou falar não, porque senão vão falar isso ou aquilo de mim. Ai, vão me tirar do grupo. Ai, eu não vou fazer mais parte desse grupo. Então, muitas vezes, né, não só eu, como muitas mulheres, deixam de falar por medo do julgamento, deixam de acreditar nelas mesmas por medo do julgamento. Então, a gente tem que
ter essa autoestima, essa autoconfiança em abrir a boca e falar e esquecer, né? Esquecer quem está do nosso lado, esquecer o que vão falar de nós, não é? É. E pegar essa dica aqui, né? Essa dica aqui eu achei super importante. Pega essa dica aqui dessa nossa primeira pergunta que se você quer se comunicar de maneira assertiva, você tem que falar da mesma forma para uma criança, essa mesma forma você tem que falar para um adulto. Se você consegue se comunicar da mesma forma para uma criança e para um adulto e ele consegue entender aquilo que você quer transmitir, você está tendo sim uma comunicação assertiva. Exatamente. Pega essa dica aí, Pega aí. estrelas. Vamos agora para a segunda pergunta. Quais os primeiros passos para destravar a sua comunicação? A gente que assim, que vem de uma autoestima, de repente está com a autoestima baixa, né? Não tem aquela autoconfiança, aí chega hoje e diz, hoje eu quero mudar, vou virar a chave. Por onde começar? Quais os passos que a gente pode aqui estar falando para essas estrelas que estão nos assistindo? Eu vou listar em 2 áreas. A primeira área vai ser a da mentalidade e a segunda área vai ser uma orientação técnica. Porque é o seguinte, como mentora de mentalidade, eu não tenho como tirar o desenvolvimento da mentalidade, a aquisição de consciência de qualquer ação. Eu sou professora de português, eu dou aula para concursos públicos. É uma sala de aula restrita ao ensino de gramática. E eu comecei a perceber, durante toda a minha jornada, eu dou aula há 17 anos, durante a minha jornada como professora, eu comecei a perceber que o problema de aprendizagem não estava no conteúdo em si. Olha que fato interessante. Mas estava na maneira como as pessoas lidavam com tudo que cercava a elas. Então, tudo que cercava, a maneira como as pessoas lidavam, era mais determinante do que a aprendizagem em si. Então, eu fui desenvolvendo a minha percepção em relação aos problemas para levar para a sala de aula uma solução. Então, com todo esse estudo, tanto o estudo técnico quanto o de campo, né, de sala de aula, eu não tenho como tirar a mentalidade do jogo. Então, o primeiro ponto a avaliar, antes de qualquer que seja a área, é a mentalidade. Qual é a mentalidade que você tem? E aí, o primeiro ponto para destravar está na percepção que você tem de si. Porque a percepção que você tem de si vai ser determinante para você agir e destravar, ou para você não agir. E esse ponto da percepção que você tem de si vai passar pelo ponto que a gente acabou de falar. O medo do julgamento das outras pessoas, como as pessoas vão ver você. A gente precisa compreender, e esse podcast vai ser muito profundo. A gente precisa compreender, Ricardo vai fazer uns 40 cortes. A gente precisa compreender um ponto muito relevante quando a gente fala da percepção que o outro vai ter de nós, que é, as pessoas vão nos admirar pelos mesmos motivos que as outras pessoas vão nos condenar, nos recriminar. Verdade. E aí nós precisamos pensar, bom, aquilo que eu quero comunicar, a minha mensagem, é mais relevante pela transformação. Então, eu vou focar nas pessoas que vão se conectar a mim e que vão ter a vida delas transformadas por aquilo que eu estou comunicando. Se eu prestar atenção nas pessoas que não se conectam a mim, então é sobre mim, não é sobre a minha mensagem. Então, é uma percepção que a gente precisa ter. E aí, quando você olha para si e você... Não é só eu vou me aceitar. É mais profundo que isso. É profundo. É você amar a sua individualidade. É você sair do jogo da comparação, porque quando você entra na comparação, você já entra no jogo perdendo. Porque se cada um tem uma digital, se cada um tem uma combinação de cromossomo diferente, por que eu vou olhar para o outro e achar que o que eu tenho de ter tem de ser algo que o outro já tem? Não pode. Aí a gente precisa primeiro respeitar a nossa história, a gente precisa entender a nossa individualidade, amar a nossa imperfeição humana. E eu não estou falando de imperfeição de estética, não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre a nossa própria condição humana de ser imperfeito, de estar num processo individual
evolutivo. Eu digo que esse processo evolutivo é individual, não é coletivo. A gente pode até transmitir uma mensagem de transformação e de evolução, mas a evolução é individual, é cada um por si mesmo, não tem uma outra possibilidade, é cada um por si. Então, aí você vai amar a sua individualidade, respeitar a sua história, entender que cada escolha tem uma consequência, não culpar a sua falta de maturidade ou de conhecimento numa escolha que você, por causa de uma escolha que você fez lá atrás e que trouxe algum tipo de consequência. Então, primeiro a mentalidade. Sim. Como é que eu vou destravar a minha comunicação? Primeiro você tem de amar a si. Você tem de olhar no espelho e dizer, ai, que gata! Que mulher é essa, Brasil? Segura, nasci pra brilhar. Poxa, cara, inteligente. Olha, carismática. Você tem de olhar para a sua história e tem de respeitar a sua história. Então, pega essa dica aí, estrelas. Olha no espelho, se aceita, acredita. Mas nada adianta se você não tiver atitude. Você Exato. tem que ter atitude, tem que ter a mentalidade de você ir seguir adiante e abrir sua boca e chegar lá e desbravar sua comunicação e conseguir alcançar tudo aquilo que você merece, né? Se dedicar e se destravar o automerecimento, porque a gente tá nessa vida só uma vez e a gente tem que vivê-la muito bem vivida. E bem alinhada com aquilo em que acreditamos. É verdade. Porque se a gente não sabe quem somos, aí qualquer pessoa diz quem somos. Aí a gente balança. É que nem a Alice sabe quem é. Nos Exato. País das Maravilhas, né? Quando você não sabe onde quer chegar, Qualquer lugar serve. Qualquer Exatamente. Então, o primeiro ponto é o da mentalidade. Aí você vai ter a autoconfiança, porque você acredita em si, e vai ter coragem de falar. E essa coragem de falar é porque você acredita naquilo que você está comunicando, é porque você acredita em si, é porque você tem um objetivo. Depois disso, você pode começar treinos. Ah, eu tenho vergonha. Você não tem vergonha. Você tem medo do que as pessoas vão falar sobre você. Não é vergonha. Você não quer ser julgada, você não quer estar ali no palco, porque quando você está no palco, você... É o centro das atenções. Exatamente, tá tudo direcionado para você. Então, se tá tudo direcionado para você, pois as pessoas vão falar do meu cabelo, da minha roupa, do meu tom de voz, se eu errar... Se você entrar nesse lugar, não flui. Ah, mas eu nunca falei, nunca me comuniquei, eu tenho, né? Então, vamos começar a destravar? Vamos fazer aqui uma técnica. Então, assim, sozinha, na frente do espelho, ou então com um celular, começa a gravar. E vai falando, e vai. E por quê? Porque comunicação é treino. É treino. Ou você acha que eu sempre me comuniquei da maneira como eu me comunico hoje? Incrível, né? Incrível. E, assim, eu me vejo... Não, eu não vou falar por medo do julgamento. Né, como é difícil, né? Quanto a gente deixa de realizar coisas por medo do que os outros vão falar. Né? Por muitas vezes eu posterguei esse projeto do Clube das Estrelas por medo mesmo do julgamento. Eu tinha ele dentro do meu coração muito forte, eu só não sabia como eu ia executar. Mas, de repente, eu disse, não, chega, é sobre propósito, é sobre ajudar o outro, não é nem mais sobre mim. Eu sei que eu consigo ajudar outras mulheres através da minha história, inspirando. Então, eu vou dar o meu melhor, vou tirar esse projeto do papel, vou fazer... E o julgamento que venha, mas não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre eu estar aqui nessa vida, desempenhando aquilo que eu mais desejo e fazer acontecer, fazer de uma maneira diferente, né? Aí, às vezes, vem um comentário, ai, tá virando blogueirinha, ai, não sei o quê, ai, não sei o quê. Aí você responde assim, Pri, eu tô. Eu tô. Se esse é o nome que você dá ao meu projeto, tudo então bem. Que seja. É sobre o outro e não sobre mim, né? Então, a gente tem que acreditar, desempenhar o nosso papel, esquecer as críticas, os julgamentos e mostrar a nossa verdadeira identidade, mostrar e aceitar a nossa verdadeira identidade, mentalizar tudo aquilo que a gente quer, acordar, olhar no espelho e dizer, eu sou maravilhosa, eu tô aqui para brilhar e eu vou fazer isso acontecer com atitude, coragem e determinação.
É isso mesmo. Isso aí. E é o que eu tô vendo aqui na minha frente. É uma mulher corajosa, determinada, porque a sua história realmente inspira muitas pessoas. É muito linda, é uma história muito profunda. E você tem de colocar, e eu não sei, assim, às vezes a gente pensa, eu tava aguardando, tava com medo do julgamento. Quantas vidas você impactaria, né, ou deixaria de impactar se esse projeto ficasse engavetado. Né? Porque sua história é inspiradora, né? E quantas mulheres não se veem na sua história e paralisam porque não tem uma referência. Isso e aí você é a referência dessas mulheres. Isso é sobre propósito, né? Sobre identidade, sobre aceitação. Tudo está vindo nesse conjunto, né? Autoestima, autoconfiança, autocuidado, autoamor. Então, a gente tem que trabalhar nessas maneiras, nesses pilares, para que a gente consiga realmente desbravar tudo aquilo que a gente merece, né? Isso que você está falando, Pri, desses auto, que é tudo sobre nós, né? É importante a gente destacar uma coisa, porque a sociedade vê como uma ofensa uma mulher que tem tudo isso muito alinhado. Isso é verdade. É ofensivo você não fazer as pazes com você mesma, porque a gente tem uma indústria da beleza que lucra muito com a nossa insegurança. A gente tem um pilar que nos torna rivais diariamente, uma mulher contra a outra. Tem a história dos contos infantis, quem é a mais bela, que vai ser escolhida. Então, é muito importante que tenhamos a clareza de que é possível amar a si e isso não ser uma ofensa social. E a sociedade, as pessoas não podem se ofender, porque, assim, é muito comum as pessoas dizerem, se acha, né? Não, cara, eu não me acho, não. Eu sou. Aí a pessoa, você se acha porque você fala isso. Não, veja só, eu estou reconhecendo aquilo que eu tenho de bom. Existe uma diferença aí no ponto que as pessoas acham que é arrogância. A arrogância é quando você acha que tudo que você tem é superior ao que as outras pessoas têm. Eu reconhecer as minhas qualidades, as minhas características, eu reconhecer que eu sou única, que eu tenho, sim, algo para contribuir, isso não pode ser uma ofensa para as pessoas. Não pode. E é por isso que nós temos esse problema na comunicação, do posicionamento, de várias mulheres que se recolhem, elas ficam ali oprimidas naquele lugar delas, como se elas não pudessem expandir, porque nós crescemos dizendo, você não pode dizer que você é a melhor, você não pode dizer que você é bonita, você não pode se autodeclarar, você não pode se amar. Aquela gordurinha ali não é adequada. Então, assim, é uma cobrança o tempo inteiro da nossa insegurança. E aí, quando você diz, cara, não, eu gosto do que eu tenho aqui, sabe? Eu gosto da maneira como eu me vejo. Eu acredito fortemente em alguns pilares e eu quero defender esses pilares. Sim. E aí você tem de falar, e aí quando fala, não pode falar, sabe? Então, é muito importante a gente levantar isso. Levantar essa bandeira. Fora isso, tem as crenças que a gente já carrega da infância, né? Tem a questão do machismo, né? Que muitas vezes impede as mulheres de realmente desbravar, de estar à frente, de se achar por conta, né? Muitas vezes de um relacionamento abusivo. São muitas coisas que podem influenciar nessa comunicação. Então, vencer essas barreiras, a gente precisa realmente acreditar, ter essa mentalidade de abundância, né? Essa mentalidade de querer realmente fazer acontecer, fazer brilhar e destravar aquilo que a gente tem de melhor e mostrar para nós mesmas, né? Muitas vezes a gente tem que mostrar, muitas vezes não, nós precisamos mostrar a nós mesmas o quanto nós somos capazes de fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, é muito mais que isso. Exatamente. Eu tenho mais uma pergunta aqui para a gente, que é como vencer o medo de falar em público e fazer muito network para conquistar, assim, aquilo que a gente mais deseja? Tem de treinar. Tem que treinar. Tem que treinar. Olha, a rede social hoje é um bom lugar para treinar a comunicação. E você vai treinar, assim, com medo. Com receio. Vai com medo mesmo. Vai assim, você vai ter receio. Porque coragem não é a ausência de medo. O medo é um balizador da imprudência. As pessoas, às vezes, não compreendem a importância do medo. E, assim, colocam o medo como se fosse um bicho de 7 cabeças, um fantasma. Não, o medo
é um balizador de imprudência. Então, assim, se você está numa velocidade muito alta, se você não tiver medo de acontecer alguma coisa, você vai se tornar uma pessoa imprudente. O medo, ele só não pode paralisar a gente para fazer algo que está dentro da linha da prudência. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é você se permitir estar vulnerável. Se permitir errar. Colocar a cara. Então, você vai, abre o seu storyzinho, coloca a sua carazinha, mesmo tímida. Eu falei mesmo, tá vendo o regionalismo aqui? A professora tem regionalismo também. Aí, ó, coloca assim a carazinha e faz assim, ó. Oi, pessoal. Começa assim, é o primeiro dia. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tchau. Solta e sai correndo. É o primeiro dia. Aí o pessoal, ai, que bacana, você mudou meu dia, tá, não sei o que. Aí você vai sentindo, né? Porque aí a pessoa vai tendo uma validação. Não vamos ser hipócritas. Sim. Que até você adquirir a autoconfiança, a validação vai te dar segurança. Uhum. O que a gente precisa entender é que com o passar do tempo você não pode depender dessa validação. Mas vai ser uma consequência, Pri, porque você começa a acreditar em você e aí você começa... A gente não pode deixar de refletir, fazer o exame de autoconsciência sempre, né? Então, vai ter alguns momentos que você vai pensar, você vai agir momentaneamente de uma maneira que você depois vai pensar assim, não, eu vou corrigir isso daqui, não vou fazer de novo. Então, você vai treinando a sua comunicação assim, vai falando. Tá na sala de aula, estudando, aí a professora fala. E aí, alguém quer falar alguma coisa, aí você quer falar, mas tem vergonha. Aí você começa, eu. E aí fala, gaguejando, suando, não tem problema. Por quê? Porque um dia isso vai diminuir ou vai passar. Muitas vezes. É se colocar naquele lugar e enfrentar de forma corajosa, que é, eu vou estar aqui vulnerável. Pronto. E olha que fato engraçado. Muitas vezes eu pegava meu celular, gravava o stories e depois eu nem olhava mais. Vai, posta e vai. Isso. Né? Então, eu quero ter essa atitude, mas vem aquela questão da rejeição, né? A questão do julgamento. Então, eu vou postar. Pronto, postei. Não quero ver mais. Só que chega uma certa hora que você precisa, né, ver o que você está postando. Então, comecei a analisar onde é que eu posso melhorar. Isso. Né? Acabar com essa questão do julgamento. Eu disse, não tá bom, mas eu acho que eu ainda posso melhorar. O que eu não posso é desistir. Vou postar hoje assim, amanhã eu vou postar de outro jeito, e aí a gente vai interagindo, vai tendo essa validação, queira ou não queira, por mais que a gente, né, não queira escutar o outro, mas sempre a validação é bom pro nosso ego, né? Mas o que não pode é a gente parar, né, e ficar com medo e deixar de agir, deixar o medo, né, transformar ou deixar a gente ter de atitude, porque o medo, ele vem. E se a gente deixar ele se instalar, a gente estagna. Eu tô rindo, porque assim, você falando que posta e solta, né? E eu sou a minha maior fã. Eu assisto aos meus stories umas 15 vezes. Eu digo, cara, isso aqui ficou bom, viu? Eu fico assim, é muito engraçado. Digo, cara, eu sou a minha maior fã. Não tem um meme que é assim? Eu sou a minha maior fã. Eu assisto o dia todo. Eu quase não assisto os stories das pessoas. Eu assisto o meu. Olha, eu quero chegar nessa fase de ficar somente. Não, porque eu fico olhando justamente isso. O que é que eu posso melhorar? Eu olho as legendas para ver se tem erros gramaticais, porque é meu brand, né? Eu sou professora de português, né? Então eu preciso dar uma olhada. Às vezes passa alguma coisa. Eu quero chegar nessa fase aí de olhar nesses stories. Só vai, né? Só vai. Vou levar você para minha mentoria. Já estamos aqui na fase de mentoria, viu, gente? Então, assim, incrível. Gostaria de agradecer, Gleice, a sua participação. Foi muito intenso, muito profundo. A gente vai ter que marcar outro podcast, porque aqui ficou só um pouquinho do que a gente pode aprofundar, né? Como foi intenso. Quanto tem um monte de coisas que a gente pode dar continuidade aqui no nosso podcast das estrelas. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua colaboração aqui pra gente. Foi, assim, incrível, transformador. Todo mundo que assistiu aí, pega essas dicas e coloque em prática, que a sua comunicação, tenho certeza que nunca mais será a mesma. Eu que agradeço, é um prazer imenso dividir esse espaço com você, uma mulher que eu admiro, uma mulher que é contribuição social e que vai ajudar muitas outras mulheres, com toda certeza, nessa sua jornada linda que você está traçando agora. Muito obrigada e um sucesso. Obrigado. Oi, gata.